Fala pessoal, beleza? Na última aula, continuando o nosso curso de cálculo 1, tá bom? Na última aula a gente falou de pares ordenados, né? E plano cartesiano, tá bom? Então a gente mostrou como encontrar um par ordenado no nosso plano cartesiano. Mostramos os quadrantes, como que aquilo funciona, tá? E aí o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai iniciar a nossa conversa sobre funções, tá bom? Então, aqui está um roteiro, tá? Do que a gente vai ver ao longo desse curso de funções. A gente vai falar, essa primeira aula pelo menos, vamos falar de definições, né? Algumas definições, tá? Depois vai falar de tipos de funções, raízes, tá? Quando que as funções são crescentes, são decrescentes. Depois a gente vai falar de inequações, vamos terminar falando de funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras, tá bom? Bom, pessoal, então dando sequência, tá? Eu queria falar para vocês qual é a intuição por trás de uma função. O que vem a ser uma função? Bom, uma função, pessoal, ela é o quê? Ela transforma números, tá? Ela transforma números, tá? Em x, tá bom? Para quê? Transforma esses números de x em y, tá bom? Então, essa nossa função f de x, ela vai transformar os números, tá? Então, ela é uma... a gente pode dizer que ela é uma relação, tá? Ela é uma relação, tá bom? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui que a gente tem uma função, tá? Que é igual a quê? É igual a 3x, tá? É a nossa função, nesse caso, tá bom? E aí, o que é ela função? O que é essa função? Ela é um processo, tá? É um processo que transforma os números, tá? Um processo de triplicação, tá? Então, ela triplica os números, tá bom? Então, essa nossa função x, ela vai triplicar os números, tá? Quais números? Esses números aí que estão dentro do nosso conjunto dos valores de x, tá? Então, por exemplo, ela vai transformar o 3 em 9, tá bom? Se a gente substituir o 3 aqui, tá? No lugar desse x aqui, tá bom? Vai ser o quê? Vai ser igual a 9, tá bom? Então, ela transformou o 3 em 9, tá? Por sua vez, se a gente substituir o 2 ali, pessoal, o que vai ficar? 3 vezes 2 vai dar o quê? 6. Ela transformou o 2 em 6, né, pessoal? Em 6. Aqui está errado. Em 6, né? Em 6. Por sua vez, ela vai triplicar o 1, tá? Então, 3 vezes 1 vai ficar o quê? O próprio 1. Então, essa é a nossa função, tá? Essa nossa f de x igual a 3x, tá? É um processo de triplicação, tá? A gente está triplicando os números, tá bom, pessoal? A ideia é essa. Essa que é a intuição. É um processo, tá? É um processo que transforma os números, tá bom? Então, pessoal, qualquer conjunto de par ordenado, tá? A definição de função, tá? É um conjunto de pares ordenados, tá? Onde a gente vai transformar esse valor x, tá? Para um valor y. Então, pessoal, eles têm que x e y, eles são um par ordenado, tá? Um par ordenado. Eles têm uma relação entre eles, tá? E essa relação entre eles vai ser dada pelo quê? Pela nossa função, tá bom? Vai ser dado pela nossa função. Então, pessoal, outra coisa muito importante, tá? Essa nossa função, tá? Essa dita função, ela é uma regra que ela vai relacionar números do nosso conjunto A, tá? Que a gente chama esse nosso conjunto A de domínio, tá bom? De domínio, tá bom?
e vai relacionar esses elementos desse conjunto A, tá? Com os elementos desse nosso conjunto B, que a gente está chamando o quê? De contradomínio. Tá bom? Então, essa nossa função, tá? Ela é uma transformação. Transforma números do nosso domínio, tá? Para números do nosso contradomínio, tá bom? Então, ela é uma transformação, ela é um mapeamento, tá bom? Então, a gente define ela como? Olha, dessa forma aqui, ó. É igual o y, que é igual a uma f de x, que é o quê? A gente está transformando esses x em y, tá? A gente está transformando x em y. Essa aqui são definições de função, tá bom, pessoal? Como que a gente representa essa função, tá? Olha, dessa forma aqui, tá? É uma função f, tal que está transformando os valores de x em y, tá? Ou é uma função f, tal que cada elemento do nosso domínio está sendo transformado em um elemento do nosso domínio, tá? Do nosso domínio. Essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia, tá bom? E, bom, então, pessoal, dando sequência, né? Qual que é a ideia? Cada elemento desse nosso conjunto A, aplicado à função f, tem como resultado um elemento do conjunto B. Essa é a leitura dessa representação, tá? Então, dada essa nossa função f, cada elemento de A aplicado à função tem como resultado um elemento do conjunto B. Cada elemento do nosso domínio, A é o nosso domínio, tá? Aplicado à função, tem como resultado um elemento do nosso contradomínio, que é o B, tá? Então, a gente representa como? Dessa forma aqui, ó. Y é igual a f de x, tá? Ou dessa outra forma, tá? Y é igual a tal que x, tá? E transforma elementos de x em y, tal que y é igual a f de x, tá bom? A gente pode também, pessoal, representar por esse diagrama de flechas aqui, tá? A gente pode representar por esse diagrama de flechas. A gente chama esse diagrama de flechas, é dessa forma aqui, ó. Quando a gente faz exatamente isso, tá? A gente representa esses dois conjuntos nossos, o domínio, tá? E o contradomínio, por esses balões, tá? E aí, aplicada a nossa função, a gente vai ter uma relação de x com o y, tá bom? Por exemplo, no nosso caso lá, então, a gente tinha naquela nossa função o 3, tá? O 3, não era? Que era a nossa função que era 3x, tá? A gente tinha um 3, a gente tinha um 2 aqui, tá? A gente tinha um 1 aqui, tá bom? E aí, quando a gente levava, tá? Aplicava a nossa função, o que a gente encontrou? A gente encontrou 9, tá? A gente encontrou 6, não é mesmo? E a gente encontrou o quê? 1. Entendem? Então, a gente representa por esse diagrama de flechas aqui, tá? É uma forma muito útil de representação, tá bom, pessoal? Uma forma muito útil, tá? Bom, e aí, dando sequência, pessoal, a gente tem algumas condições para que a gente possa considerar uma relação uma função, tá? A gente tem algumas condições, tá? E, no caso, são duas condições, tá bom? A primeira condição, tá? É que para todo x no nosso domínio, tá bom? No nosso domínio, deve existir só um correspondente no nosso contradomínio, tá? No nosso contradomínio, tá bom? E a segunda condição, tá? É que para todo elemento que tiver lá em A, vai ter que existir um correspondente no nosso contradomínio, tá bom? Então, para todo elemento
no x, vai ter que existir um elemento em y, tá? A ideia é essa, pessoal. A ideia é essa, beleza? Então, a gente tem essas duas condições. Vamos ver como é que elas funcionam na prática, para a gente saber se a gente pode chamar de função ou não? Vamos dar uma olhada. Olha, pessoal, a gente tem esse primeiro caso aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ele violou 2 por quê? Ele violou a segunda condição. Para qual? Violou essa condição, ó. Todo elemento do nosso domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Tá? Então, o 5 aqui, ele não tem um correspondente aqui no contradomínio. Tá bom? Por sua vez, pessoal, olha essa aqui, ó. Ela viola o primeiro caso, que é o quê? Que diz que os elementos do nosso domínio tem que ter só um correspondente nesse contradomínio. No caso 2 aqui, pessoal, ele tem 2 correspondentes. Ele tem o 2 e o 9. Então, essa aqui também não é uma função, porque viola esse primeiro caso. Só tem que ter um correspondente. Desculpa. Só tem que ter um correspondente, tá? E essa aqui também viola, porque o 5 não tem nenhum correspondente no nosso contradomínio, tá? Essa aqui, por exemplo, já é uma função. Olha, por que é uma função? Todo elemento tem um correspondente, tá? Não ficou ninguém aqui faltando, não tem nada aqui, nenhum elemento aqui que está faltando, beleza? E além disso, a gente só tem uma flecha, tá? Para cada elemento desse aqui, tá bom? A gente só tem uma flecha, tá, pessoal? Vamos ver esse aqui também? Olha só, esse aqui também é um caso interessante, ó. Cada elemento do nosso contradomínio tem um correspondente no contradomínio? Tem, né? O do 1 é o 2, tá? O do 2 é o 6 e o do 3 é o 6 também. E, pessoal, olha só. Cada elemento aqui tem apenas um correspondente no contradomínio, tá? Nesse caso aqui, o do 1 é o 2, o do 2 é o 6, o do 3 é o 2. Ninguém tem 2, tá? E o contrário não é verdadeiro. O nosso contradomínio, ele pode ter 2 equivalentes no nosso contradomínio, no nosso domínio, tá? No nosso caso 6 aqui, o nosso contradomínio, os respectivos valores é o 2 e o 3. Mas isso não tem nada a ver com as nossas violações. Por quê? A gente está falando que o A deve ter apenas um correspondente em B e não B em A. Tá? Por isso que esse nosso segundo caso é uma função também. Tá bom, pessoal? É uma função também. Tá? E aí, pessoal, graficamente, o que a gente tem? Olha, essa aqui é uma função porque todo elemento de x, tá? De x, ele tem apenas um correspondente em y. Vamos ver se é verdade? Tem, né? Se a gente fizer retas paralelas aqui, a gente vai ver que todo elemento aqui tem um correspondente em y, tá? Tem um correspondente em y. E dentro desse intervalo aqui, de menos 1 a 3, tá? De menos 1 a 3, sempre vai ter um correspondente nessa função aqui, tá bom? Por sua vez, pessoal, olha só esse caso aqui. Ele tem 2 correspondentes, pessoal, na nossa função, tá? Ele tem 2 correspondentes. Tem aqui e tem aqui. Esse outro caso aqui tem um correspondente, tá? Aqui e tem outro correspondente aqui. Não é uma função. Tem 2 correspondentes. Viola 2. Esse caso aqui viola 2. E nesse caso aqui, pessoal, se a gente está falando que o nosso domínio vai de 1 até 4, ora, nesse caso aqui, viola.
Por quê? O 1 não tem nenhum correspondente nessa nossa função aqui, tá? Então, de 1 até 4 não é uma função. Não é uma função. Só que de 2 a 3 é uma função, tá, pessoal? É o que eu falei aqui. Não é uma função nos reais inteiros, tá? Aqui também não. Aqui não é uma função dos reais inteiros. Ela é uma função onde o domínio vai de menos 3 até 3. E aqui é uma função onde o domínio vai de 2 a 4, que é o que eu deixei aqui, tá? É o que eu deixei aqui, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a ideia de uma função, tá? E essas são as condições de existência de uma função, tá bom, pessoal? Essa aqui é a ideia, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? E na próxima aula, a gente vai falar de tipos de função.